A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar convosco, falando da 11ª lição, lição esta dos jovens. Espero que todos vocês estejam bem, né? Estamos já chegando no final da lição dos jovens, né? Que será falada no dia 15 de setembro, que será o Dia Nacional de Missões. Inclusive, a nossa igreja e a DALP aqui em Abreu Lima estará fazendo 50 anos de missões, né? Pois a nossa igreja, com a bênção de Deus, é uma igreja missionária, a qual tem levado a palavra de Deus entre países, povos e nações, né? E o tema da 11ª lição é as revelações sobre o tempo do fim. O texto principal se encontra em Daniel, no capítulo 8, versículo 15, e que diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a semelhança de homem, né? No caso, foi a pessoa, né? No caso, o anjo Gabriel, que é mencionado, que deu a entender as interpretações do sonho de Daniel. Entendemos, já falamos na lição anterior, que no capítulo 7 até o capítulo 12, só vamos ver agora questões futuras, questões que a escatologia aponta como para o dia final, ou seja, o último dia, né? Onde é dito aqui as questões de revelações do fim, que irão acontecer ou que já aconteceu. E como falamos nesse tema, revelações sobre o tempo do fim, aqui os objetivos têm como dar a entender a visão do carneiro e do bode, né, que foi descrito com essas simbologias, compreender a simbologia também do bode e do pequeno chifre, que já falamos um pouco sobre isso na lição de número 10, e aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Precisamos entender que quando falamos sobre questões que vão acontecer, sobre o fim, pessoas às vezes com uma falta de interpretação leem buscando aquilo que ouviu, né? Pois sabemos que muitas pessoas dizem que o livro do Apocalipse, ou até mesmo o livro de Daniel, que é um início ali, né? Que aponta para o Apocalipse, que tem essa comparação de o livro de Daniel também, os seus últimos 6 capítulos, fazer menção ao livro do Apocalipse, que revelações citadas aqui em Daniel também são citadas lá. Então, pessoas quando leem coisas lá e não têm uma interpretação, acabam ficando ansiosas, né? Ficando com medo das coisas que são descritas, a besta que vai sair do meio do mar. E entendemos que tudo isso é normal, né? Entendemos que a pessoa, quando não tem realmente uma interpretação, não busca entender, acaba ficando com medo, né, sem saber a simbologia daquilo que se representa, pois sabemos que a Bíblia ela usa muita simbologia de comparação, em comparar reinos, né, como já foi dito no capítulo 8, reinos com animais, e aqui novamente os impérios, né, reinos, vai ser também comparado com outros animais agora, só que diferente no capítulo 8. Então, quando falamos, o capítulo 8 aponta para o fim das coisas, falando do final, de como se dará, né, a guerra do Armagedon, tudo isso, pessoas quando lerem, falam do fim do tempo, do fim do mundo, as pessoas acabam ficando ansiosas, né? Ficando com um certo pavor, medo. Mas para nós cristãos, que temos a luz pela palavra de Deus, que é ela que permeia, que dá o caminho certo para nossas vidas, sabemos que isso só nos traz conforto, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né, que há de acontecer o que aconteceu. Sabemos que Deus ele não perde nada do controle, né? Deus ele sempre tem algo a fazer
mesmo que der errado, Deus ele sempre tem uma solução. Deus ele sempre está com o controle nas suas mãos, pois nada abala e nem pega Deus de surpresa. Então, pessoas que já vemos aí em tempos passados que teve pessoas que acreditaram no calendário maia, em outras situações de planetas se chocarem, causando assim uma colisão que vinha destruir a Terra. Ambientalistas também dizem que lá no ano de 2050, pelo aquecimento global, será dado o fim do mundo. E pessoas que não têm a convicção, não estão baseadas na palavra, acabam crendo nessas questões. Mas sabemos que para nós que somos cristãos, a nossa vida ela não é dirigida pelo calendário maia, por signos, por astrologia, mas sim pela palavra de Deus, que ela rege todo o universo e principalmente a nossa vida. Então as pessoas pensando no tempo do fim, elas hoje, existe algo muito famoso que está sendo feito, pessoas que estão se organizando, né, e fazendo casas debaixo da terra. Essas casas que se chamam bunkers, né, que são aquelas casas com estoque para muitos e muitos e muitos tempos. Sabemos que isso é apenas algo que venha chamar uma atenção, pois isso não vai prevenir de absolutamente nada. Né? Aí criam casas lá subterrâneas, esperando escapar de alguma coisa que vai proceder o fim do mundo. Mas sabemos que tudo isso há de passar, mas a palavra de Deus ela irá permanecer para todo sempre. Então no capítulo 8, né, que vai nortear toda esta lição, vai dar o sentido desta lição, dada também as mesmas simbologias que foi dada a impérios, né, no capítulo 2, como já falamos, lá na lição de número 10, que lá as simbologias que foram dadas a reinos foram simbologias com partes da estátua que Nabucodonosor mandou fazer. No capítulo 7, foi simbologias dadas a animais, né, bestas terríveis, dada ali com as simbologias um pouco diferentes, onde um leão tinha asas de águia, que simbolizava a Babilônia, né, com seu poder, com a sua rapidez, de suas conquistas. E no capítulo 8 não é diferente. É dada também simbologias agora a dois animais, ou melhor dizendo, duas bestas, né, que era no capítulo 8 de Daniel, no versículo 3, que é o carneiro, né? Que simboliza aqui na nossa lição o Império Medo-Persa, né? Que na ocasião aqui seria governado agora por Ciro, que seria o sobrinho de Dario, a qual Ciro, né? Se não me falha a memória, o mesmo ele chegou até a batalhar, né, na época também que o rei Dário dominava o Império Medo-Persa. Então, o império do rei Ciro foi esse o império que Deus usou para trazer a libertação dos judeus do exílio, né, a qual Nabucodonosor ele tinha levado cativo para a Babilônia. Ele também conquistou muitos territórios, né, com a força implacável do seu poder. E é dada lá no capítulo 8, versículo 13, que fala sobre este carneiro que simboliza o Império Medo-Persa. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Então, entendemos que a simbologia que o carneiro aqui tem é do Medo-Persa. E já no versículo 5 do mesmo capítulo, é dada agora outra simbologia a outro animal. Entendemos que este animal seria o bode, né? Que ele vem com a rapidez sem tocar no chão, que dá a simbologia da Grécia, né? Alexandre o Grande, conhecido, né,
pelos seus feitos, né? E ele teve também sua simbologia no capítulo 8, no capítulo 7 de Daniel, e também lá no capítulo 2 de Daniel também é dada essas simbologias, como já falamos, né? No capítulo 7 é dada a simbologia ao Império da Grécia como leopardo, e lá no capítulo 2 é dado a sua simbologia como ventre e coxas da estátua de Nabucodonosor, pois sabemos que cada parte da estátua ali representava o império, as potências mundiais da época, né? Então, como já entendemos também que cada império desse, um sucedia o outro, ou seja, um guerreava com o outro, assim tendo então, um destruiria o outro, né? Um vinha com sua potência, mas as revelações, um vinha e destruía o outro, assim dominando todo o poder, né? Porque sabemos que impérios vêm, reis vêm e vão, mas sabemos que Deus, ele permanece para todo o sempre, né? E é necessário que tudo isso aconteça de acordo com a palavra de Deus diz, porque não passará nada sem que haja de ser cumprido, não é verdade? E o Alexandre o Grande, né, o imperador da Grécia, ele no auge do seu poder lá com 33 anos, já aprendemos isso na lição anterior, ele chega a morrer em decorrência de uma doença que estudiosos apontam como um câncer, né? Ele veio a ter aí, com cerca de 33 anos, entre 30 a 33 anos, o Alexandre o Grande ele veio a falecer decorrente de uma doença do câncer. E no capítulo 8 também é mencionado o pequeno chifre, que já entendemos esta analogia no capítulo anterior, né? Aonde esse pequeno chifre que surge entre outros 10 chifres, no caso, esse pequeno chifre seria o 11º, né? o de número 11, seria um chifre com dentes, né? Olhos, que Daniel cita que foi uma visão atormentadora para ele, que mesmo depois de ele mesmo saber a interpretação, as revelações do que seria aquilo, ele fica espantado, nervoso, né? Com aquelas confusões em sua cabeça, porque realmente era algo esplendor, algo que Deus o revelou, né? Que ele escrevesse para dizer, né, daquelas coisas que iria suceder de acordo com o tempo. Mas no capítulo 8 e lá no versículo 23, 24, é dada ali alguém que iria destruir o império da Grécia, né? É dado a conhecer, a Bíblia não cita, mas decorrente de estudos, entendemos que é citado ali no capítulo 8 de Daniel, e lá no versículo de número 23, é dado a entender que surgiria alguém, né, mais poderoso, né, que a Bíblia não cita, vai citar lá no capítulo 11, aonde este que sucederia a Alexandre o Grande, após o reino ser quebrado, né, que ele morre, e a partir do momento que Alexandre o Grande morre, o seu reino ele é dividido entre 4 pessoas, né, que seriam os generais da época de Alexandre o Grande. Então, a lição, ela lá no ponto 3, né, no tópico 3 da nossa lição, ela pede para falar de um protótipo do anticristo, que é citado entre os versículos 23 e 24 do capítulo 8 de Daniel. Conhecemos pela história que esse protótipo, né, do anticristo, que simboliza o chifre menor, pequeno, que também é citado lá em Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, e também no capítulo 17 também é citado analogias, né, a essa besta que vai surgir, que simboliza o anticristo, né, porque vai surgir os 10 chifres, aonde esse pequeno chifre vai também nascer, aonde esse pequeno chifre que simboliza o anticristo vai derrotar 3 de 10 chifres, e de 7 chifres que vai sobrar, vai se unir, né, dando aí como conhecemos a falsa paz, esta união, a qual se dará então
com a volta de Cristo, aonde após Cristo voltar e levar a sua igreja, assim dando a sequência à grande tribulação. Então, essa pessoa que foi o protótipo do anticristo foi o famoso Antíoco, né? Foi um imperador, a qual ele foi rei da dinastia Seleucida, né? Ele é um exemplo do anticristo. Como assim um exemplo do anticristo? Ele, por seus atos de profanação, de tomar Jerusalém, de matar muitos judeus e obrigarem a abandonarem sua fé, suas tradições, a forçar aos judeus a serem serem agora devotos e adoradores do Deus, né, com D minúsculo, Zeus, né, da mitologia aí. Ele também profanou o templo de Deus em Jerusalém, oferecia sacrifícios, né, profanando então todo o templo de Deus, né? Ele invadiu Jerusalém, profanou o templo, como já foi dito, matou muitos judeus. Então, a lição ela aponta para esse rei Antíoco como um exemplo do anticristo, né? Porque suas ações serão as mesmas ações, só que mais terríveis, igual a do anticristo, que vai ser citado lá em Apocalipse, no capítulo 13. Né? Então, logo após o surgimento do anticristo, né, que se dará aquele tempo determinado, depois, lá no capítulo 13 também é dito que Cristo virá, pois o anticristo irá pelejar contra o santo, né, contra o cordeiro, e irá ser vencido, né, dando então a segunda volta de Cristo, e que buscarão aqueles que passaram aí pela grande tribulação. Então entendemos tudo isso que a lição fala sobre revelações do tempo e do fim, né? Sobre o tempo, de estações, do que sucederá no tempo do fim. Então quero deixar aqui esta palavra, né? Dizendo que Deus ele está no controle de tudo, pois a Bíblia diz que ele é antes da fundação da terra, né? Ainda antes que houvesse dia, Deus ele já era e é. Né? Em Apocalipse 22 e 13 diz que eu sou o ômega, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, meus irmãos, sabemos que Deus está no controle de tudo. Ele não disse quando isso vai acontecer, quando é que ele vai voltar, mas ele deixou sinais que precedem, que indicam que essas coisas estão perto. Então, estejamos preparados, né? Porque a palavra se preparar não se adequa muito para a nossa vida como cristão. Pois sabemos que a gente só se prepara para aquilo que a gente sabe a hora. Mas aquilo que a gente não sabe a hora, Jesus mesmo afirmou que nem ele mesmo sabia a hora, mas sim só o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso que sabia. Então, estejamos preparados, né, vigilantes, para que esse dia não nos pegue, né? Porque o nosso Deus, ele disse que virá como um ladrão. E o ladrão, ele vem em uma hora que ninguém espera. Mas eu tenho certeza que a igreja, que vai morar no céu, juntamente com todos nós, estamos preparados, esperando a volta de Cristo, né? Então, que Deus abençoe. Você possa comentar qualquer dúvida aí, deixe seu comentário, que você se inscreva no canal da nossa igreja, né, e acompanhe sempre que for lançado um vídeo. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas com a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, e espero que todos vocês fiquem com Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.